Tem dificuldade com lógica proposicional? Acha muito difícil? Então veja esse vídeo aqui até o final que eu vou te ensinar lógica proposicional de um jeito que eu tenho certeza que você vai entender. Vamos lá. Olá pessoal, meu nome é Jean Genton, sou professor de matemática e nesse vídeo aqui eu vou te ensinar o que é lógica proposicional, o que são as proposições, os princípios básicos da lógica proposicional e também a negação de proposições. Então pessoal, vamos começar. E vamos começar vendo aqui então pessoal o que é a lógica proposicional. Bom, dentro da lógica proposicional, o que a gente vai estudar, pessoal, a gente vai querer ver se alguma coisa é verdadeira ou falsa, tá? Então, ó, dentro da lógica proposicional, então, a gente vai pegar alguma coisa aqui e vai julgar se ela é verdadeira ou se ela é falsa, tá bem? E a partir disso aqui, muitas vezes a gente vai tirar conclusões. Essas coisas que a gente vai verificar se são verdadeiras ou falsas, nós chamamos elas de proposição, ok? E o que seria então a proposição? Uma proposição, pessoal, ela é toda declaração, ou toda frase declarativa, tá? Que pode ser classificada em verdadeiro ou falso, ok? Então, olha só, ela então é uma frase declarativa, tá bem? Além disso, para ser proposição tem que ter um outro elemento, ela tem que ter um sujeito definido, tá bem? Então tem que ter sujeito definido. Além disso, pessoal, a frase, além de sujeito definido, né, ela também tem que ter verbo, tá? Ela tem que ter uma ação. Então ela tem que ter verbo, ok? Então isso aqui, ó, são as coisas então que transformam uma frase em uma proposição, ok? Ela é declarativa, ela tem sujeito definido, ela tem verbo e pode então ser classificada em verdadeira ou falsa, tá? Vamos ver aqui exemplos, ó. Como exemplo aqui, primeiro exemplo, a gente tem a seguinte frase, ó. O Brasil não ganhou a Copa do Mundo de Futebol de 2018. Repara, pessoal, que é uma frase que ela tem sujeito, o sujeito dela aqui é o Brasil. Ela tem o verbo, né? Ela tem aqui o verbo que é ganhar, ou seja, tá falando aqui ganhou, né? E é uma frase, pessoal, que a gente pode classificar em verdadeira ou falsa, né? No caso aqui é uma frase, pessoal, que ela é verdadeira, já que o Brasil, de fato, ele não ganhou a Copa do Mundo de Futebol, né, de 2018. Então essa aqui é uma frase que a gente pode classificar em verdadeira, tá bem? O que torna essa frase aqui, então, pessoal, uma proposição. Segundo exemplo aqui, ó, a frase João é professor. É uma frase, pessoal, declarativa, é uma frase que tem sujeito, o sujeito é o João. É uma frase que tem verbo, o verbo é o verbo ser. E é uma frase que a gente pode classificar em verdadeira ou falsa, né? Se a gente conhecer o João, e se ele de fato for professor, aí a frase é verdadeira. Se o João, pessoal, não for professor, aí a frase é falsa. Então, de qualquer modo, a gente pode, então, classificar em verdadeiro ou falso, tá bem? Além disso, pessoal, além de frases, a gente vai trabalhar também, muitas vezes, com expressões matemáticas. Por exemplo, a seguinte expressão, ó. 2 mais 6 é igual a 10. Essa é uma expressão matemática, pessoal, que a gente pode classificar em verdadeiro ou falso, não é? Porque ó, 2 mais 6, pessoal, dá 8, não dá 10. Então, isso aqui é falso, tá bem? Então, é uma expressão que a gente pode classificar em verdadeiro ou falso, portanto, também se trata de uma proposição. Então, proposições, pessoal, são frases, ok? São frases. Se for frase, é toda frase declarativa que tem sujeito definido e verbo. E também pode ser, então, expressões matemáticas, tá? Que a gente pode classificar em verdadeiras ou falsas. Tá bem, então, pessoal? Vamos ver aqui agora exemplos de frases que não são proposição. E vamos ver aqui agora, então, o que são frases, né, que não são proposições. Sentenças abertas, pessoal, não são proposições, tá? Por exemplo, aqui a sentença, ó, A mais B igual a 12. Você pode dizer que essa frase é verdadeira ou falsa? Porque quem que é o A, quem que é o B que eu estou somando para dar 12, tá? Eu não sei quem que é o A, quem que é o B, então como pode dizer isso aqui é verdade ou não, né? Outro exemplo, pessoal. Ela é formada em Direito. Quem é ela, né? Sem saber quem é ela, como é que eu posso saber se ela é formada em Direito ou não? Então, como que eu posso classificar essa frase em verdadeira ou falsa? Tá bem? Então, essas sentenças que são abertas, tá? Sentenças matemáticas que trabalham com letras, ou frases que têm sujeito indefinido, são sentenças, pessoal, que não são proposições, tá? Porque são sentenças que a gente não tem como classificá-las em verdadeiro ou falso. E para ser proposição, a gente tem que classificar, tem que poder classificar elas em verdadeiro ou falso, tá? Então, sentenças abertas não são proposições. Outro exemplo, pessoal, que não são proposições. Perguntas nunca são proposições, tá? Por exemplo, ó, você vai ao trabalho que horas? Dá para você classificar isso em verdadeiro ou falso? Né? Se eu perguntar para você assim, você vai ao trabalho que horas hoje? Isso é verdadeiro ou falso? Não tem como você classificar isso em verdadeiro ou falso, né? Então, perguntas também não são proposições, porque você não pode classificar elas em verdadeiro ou falso, né? Outro exemplo, pessoal, são as ordens, tá? Por exemplo, aqui, ó, faça seu dever de casa. Como você vai classificar essa ordem, se eu estou mandando você fazer seu dever de casa, como você vai classificar isso em verdadeiro ou falso? Também não tem como, né? Então, ordens também não são proposições. E por último aqui, nós temos as exclamações, tá? Que são aquelas frases, pessoal, que terminam aqui com pontinho de exclamação, tá? Por exemplo, assim, até que enfim,
Como é que você vai classificar isso em verdadeiro ou falso? Tá bem? Então, as exclamações, pessoal, também não são proposições, ok? Porque você não consegue classificar elas em verdadeiros ou falsos. Beleza, então, pessoal? Então, as frases que são proposições são aquelas que nós vimos no começo, que são as frases declarativas, que têm o sujeito definido e que têm o verbo. Tá bem, então? E bom, pessoal, agora que nós já vimos, então, o que é a proposição e o que não é a proposição, vamos ver aqui agora os princípios básicos da lógica proposicional. São 3 princípios. O primeiro deles é o princípio da identidade, ou abreviando o PI, tá? Fica mais fácil para lembrar se a gente lembrar da abreviação, tá bem? Então lembra que PI é o princípio da identidade. E o que ele diz? Ele diz que uma proposição verdadeira é verdadeira, e uma proposição falsa é falsa, e isso nunca vai mudar, tá? Por exemplo, aqui, ó, a gente pode pensar assim, ó, 12 vezes 12. 12 vezes 12, pessoal, dá 144. Isso é verdade? Sim, isso é verdade. Então a gente pode classificar isso aqui, ó, como sendo verdadeiro. Agora eu te pergunto, algum dia isso vai mudar? Algum dia 12 vezes 12 vai deixar de ser 144? Não, né? Isso aqui vai ser sempre verdadeiro, tá? Então isso que é o princípio da identidade diz, pessoal. Ele diz que uma proposição verdadeira, ela vai ser sempre verdadeira. E uma proposição falsa, ela vai ser falsa e sempre vai ser assim, tá? Princípio 2. O princípio 2 é o princípio do terceiro excluído. Abreviando, a gente pode abreviar então como sendo o PT, tá? Então o princípio do terceiro excluído e diz o seguinte: uma proposição, ela é verdadeira ou ela é falsa. Não existe uma terceira possibilidade, tá bem? Então esse princípio, pessoal, ele diz que a gente pode classificar então as proposições em verdadeiro ou falso. Não tem uma outra classificação para elas, tá? O terceiro princípio, pessoal, é o princípio da não contradição. A gente pode abreviar como sendo PNC, ok? Esse aqui vamos dizer assim que é o princípio mais importante. Ele diz o seguinte: uma proposição, ela não pode ser verdadeira e falsa simultaneamente. Ou seja, ela não pode ser ao mesmo tempo, pessoal, falsa e verdadeira. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa, mas não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Como exemplo para a gente entender isso, vamos ver aqui, ó. A gente tem aqui como exemplo esse paradoxo, tá? Que diz o seguinte, ó: a frase dessas aspas é uma mentira. Ou em outras palavras, está dizendo assim, ó: a frase dessas aspas é falsa, tá? A gente pode colocar aqui como sendo falsa. Isso que ele está falando, tá? A frase aqui dentro é falsa. Se a gente dizer, pessoal, que essa frase aqui é verdadeira, olha só. Se a gente falar que ela é verdadeira. Se ela é verdadeira, quer dizer que ela é falsa, porque ele está afirmando que essa frase é falsa. Aí ela fica falsa também, porque ele está afirmando que é falsa, né? Aí ela tem com os dois valores. Eu falei que ela é verdadeira, mas ela acaba sendo falsa também. E não pode acontecer isso, ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, né? A mesma coisa acontece se a gente afirmar que ela é falsa, tá? Então a gente colocou ela sendo verdadeira. Vamos falar se ela é falsa. Se ela for falsa, pessoal, o que ela está afirmando? Ele está afirmando a frase nessas aspas é a mentira, ou ela é falsa, né? Se eu falei que ela é falsa e ela está falando que ela é falsa, quer dizer que ela está falando a verdade. Na verdade, então, ela fica verdadeira. Então, se eu dizer que ela é falsa, ela fica verdadeira e fica com os dois valores ao mesmo tempo. E, de novo, isso não pode acontecer, tá? Ela não pode ser falsa e verdadeira ao mesmo tempo. Por isso que paradoxos como esse não são proposições, tá, pessoal? Porque normalmente eles ficam assim com os dois valores ao mesmo tempo, eles ficam verdadeiros e falsos. E pelo terceiro princípio, isso não pode acontecer. Para ser proposição, ou ela tem que ser verdadeira, ou ela tem que ser falsa, não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, tá bem então? Então esse aqui, pessoal, são os 3 princípios básicos aqui, então, da lógica proposicional. E vamos ver aqui agora, pessoal, o que é, então, a negação de uma proposição. A gente representa a negação com o símbolo aqui do tio, mas também pode ser, pessoal, o símbolo aqui, ó, da cantoneira, tá? Pode ser esse símbolozinho aqui também, ó. Ok? Os dois símbolos representam a negação de uma proposição. Ok? Então, vamos ver o que significa, então, pessoal, negar uma proposição. Significa o seguinte, ó. Negar uma proposição significa trocar o seu valor lógico. Então, temos aqui embaixo ó, 2 exemplos, tá bem? Essa primeira frase aqui, ó, vamos ver se ela é uma proposição. Ela tem o sujeito, que é o João. Ela tem verbo, que é o verbo ser, né? Então, é uma frase, pessoal, que a gente pode classificar em verdadeiro ou falso, né? E que está falando, pessoal, que o João é inteligente. Vamos supor que essa frase é verdadeira, tá? Vamos supor que o João, de fato, seja inteligente. Então, vamos dizer que ela é verdadeira. Aqui embaixo, estou negando essa frase, olha só. Eu representei essa frase aqui, pessoal, com a letra A, tá? A gente vai ver mais para frente, a gente pode representar, então, as frases, as proposições, por letras, tá bem? Igual tá aqui. Então, a letra A representa a preposição João é inteligente. Quando eu nego isso, eu represento simbolicamente assim, ó. Eu coloco um tio e A, tá? Esse tio, como nós vimos, ele é aqui ó, um símbolo, tá? Que representa a negação, ok? Então, quando eu falo isso aqui, eu estou falando que eu estou negando a proposição A. Ou seja, eu estou negando isso aqui, ó. Quando eu nego isso aqui, eu coloco a negação, pessoal, eu nego a ação aqui, eu nego o verbo, tá?
Então, se eu estou negando, estou falando que o João ele não é inteligente. Então, se a afirmação é o João é inteligente, a negação disso é o João não é inteligente. Agora, o que acontece, pessoal, com o valor lógico? Nós assumimos que era verdade que ele era inteligente, né? Quando eu faço, pessoal, a negação da frase, eu inverto o valor lógico, tá? Se era verdadeiro, eu faço falso essa aqui, ok? Por isso que está escrito aqui em cima ó, que negar uma proposição significa trocar o seu valor lógico. Se ela era verdadeira, quando eu nego, ela fica falsa, tá? E se ela era falsa? Se ela era falsa, quando eu nego, ela fica verdadeira, tá bem? Então é isso que representa, pessoal, a negação para a gente na lógica proposicional. Significa trocar o valor lógico. Se a frase era verdadeira, quando eu nego, fica falsa. Se a frase era falsa, quando eu nego, fica verdadeira. Tá bem, então? Vamos fazer aqui agora, pessoal, alguns exercícios para a gente praticar isso que a gente aprendeu. O primeiro exercício aqui diz o seguinte. Considere os princípios básicos da lógica proposicional. Então, os princípios básicos da lógica proposicional, pessoal, é aquele que nós vimos, que era o pi, lembra? O princípio da identidade, então, o pi. Qual que era o outro princípio, pessoal? O PT, né? O PT, que é o princípio do terceiro excluído. E o último, pessoal, era o PNC, né? PNC, que era o princípio da não contradição, tá? Então, pi, PT e PNC. Princípio da identidade, princípio do terceiro excluído e princípio da não contradição. Vamos ver aqui agora, pessoal, qual alternativa corresponde, então, a esses três aqui, né? Aqui na alternativa A, ó, a gente tem o princípio do primeiro excluído. Mas não é do primeiro excluído, né? É princípio do terceiro excluído. Então, não é a letra A. Letra B. Princípio do terceiro excluído. Beleza, está aqui. Princípio do terceiro excluído. Princípio da identidade. Está aqui. Princípio da identidade. Até aqui tudo bem. Princípio da não contradição. Está aqui. Princípio da não contradição. Então, está aqui, pessoal, os três princípios. Resposta certa, então, é a letra B. Ok? Vamos fazer aqui agora, pessoal, esta questão 2 aqui, que diz o seguinte, ó. Dentre as alternativas abaixo, a única que expressa o conceito de proposição é... Então, eu quero saber, pessoal, qual que representa, então, aqui o conceito, né, da proposição. Então, vamos ver aqui, pessoal. Alternativa A, ó, sentença imperativa. Sentença imperativa, pessoal, é aquelas sentenças de ordem, tá? Então, sentenças de ordem são proposições? A gente viu que não, né? Sentenças, quando eu dou ordem, eu não consigo classificar em verdadeiro ou falso, então não é. Alternativa B. Sentença declarativa, opa, até aqui tudo bem, né? Porque a proposição ela é uma frase declarativa, né? Ela é uma sentença declarativa, na qual podemos atribuir um valor lógico verdadeiro ou falso, até aqui tudo bem, seja ela expressa na forma negativa ou afirmativa. Ô, pessoal, está falando que pode então ser aqui negativa, né? E está falando então que pode ser afirmativa. Nós vimos que uma proposição a gente pode negar ela, né? Então ela pode vir representada na forma afirmativa e a gente também pode negar essa proposição. Então, ela também pode ser na forma negativa, né? Então, essa aqui, pessoal, representa, então, a resposta certa, tá? Uma proposição, então, ela é uma sentença declarativa que nós podemos julgar se é verdadeira ou falsa, né? O valor lógico verdadeiro ou falso, e que pode ser expressa de forma negativa ou afirmativa. Então, a resposta certa é a letra B. Vamos só para os encargos de consciência ver as outras aqui, para ver que não são as outras, ó. Letra C. Sentença exclamativa. Exclamativa, pessoal, é quando aparece lá o ponto de exclamação, assim, no final, né? A gente viu que esse tipo de frase, né, não é proposição. Então, também não é a letra C. E a letra D? A letra D é uma sentença matemática aberta. Nós vimos, pessoal, que sentenças matemáticas abertas, aquelas que aparecem em letras, tipo assim, ó, A mais 2 é igual a 8. É verdade ou falso isso, né? Depende de quem que é o A. Eu não sei quem que é o A, então como é que pode ser que isso aqui é verdade ou falso, né? Então, sentenças matemáticas abertas não são proposições, então também não é a letra D. Então, como nós vimos, a resposta certa é, de fato, a letra B. Vamos ver aqui agora, pessoal, essa terceira questão aqui, que diz o seguinte, ó. Das 5 frases abaixo, 4 delas têm a mesma característica lógica em comum, enquanto uma delas não tem essa característica. E temos aqui, então, as frases, né? Aí ele pergunta, ó, a frase que não possui essa característica em comum é... Bom, pessoal, aqui característica em comum que ele está falando é que está falando aqui que tem 4 frases que elas não são proposições. Enquanto essa frase que não possui a característica em comum, ó, a que não possui a característica em comum é a frase que ela é proposição. Então ele quer saber justamente isso, né? Qual que é a frase aqui, pessoal, do meio dessas aqui, que é uma proposição, tá? Dentre essas 5. Vamos ver aqui, ó. Aqui ele está falando aqui, belo dia. Uma frase, pessoal, que termina aqui, ó, com um ponto de exclamação, né? Uma frase exclamativa. É proposição, pessoal, frase que termina com exclamação? Não é, né? Então, essa aqui, ó, não é proposição. A segunda, pessoal. Um excelente livro de raciocínio lógico.
Bom, essa aqui é uma frase que ela tem sujeito, né? Quem que é excelente? É o livro de raciocínio lógico, né? Então o sujeito aqui é o livro de raciocínio lógico. Mas, pessoal, nós vimos que para ser uma frase, né, para ser uma proposição, a frase ela tem que ter verbo, né? E cadê o verbo dessa frase aqui, pessoal? Essa frase aqui ela não tem verbo. Então é uma frase que ela também não é proposição. Então a 2 aqui, pessoal, também não é proposição. A 3. O jogo terminou empatado? Uma pergunta. Perguntas, pessoal, são proposições? Perguntas não são proposições. Eu não consigo julgar se verdadeiro ou falso. Portanto, a 3 também não é proposição. A 4. Existe vida em outros planetas do universo. Ele está falando, pessoal, que existe, verbo existir. Então aqui nós temos um verbo. Existe o quê? Vida, né, em outros planetas. Então, ela tem sujeito, pessoal, e é uma frase que a gente pode classificar ela aqui, então, em verdadeiro ou falso, né? A gente pode, não sei se existe ou não, a gente pode dizer que se existir é verdade, se não existir, ela é falsa. Então, é uma frase que ela pode ser classificada em verdadeiro ou falso. Portanto, achamos, então, pessoal, a frase que ela é a proposição, né? Então, a 4 aqui, ó, é a frase que é a proposição, tá? Vamos ver aqui, pessoal, só a 5 agora, pra gente, como desencargo de consciência, né, para ver que não é a 5 aqui. Então, a 5 diz o seguinte, escreva uma poesia. Tá falando aqui, pessoal, escreva, dando uma ordem, tá? Então, frases que dão ordens, frases imperativas, não são proposições. Então, não é a 5 também. Então, a resposta certa, pessoal, mesmo é a 4, tá? É a única que é uma proposição. Então, a resposta certa aqui, ó, a letra D. A 4 é a única frase aqui que é a proposição, tá bem? E se você aprendeu com esse vídeo e quiser mais um material gratuito para você dar aquele up nos seus estudos de lógica, aqui na descrição do vídeo, pessoal, tem um link para você clicar e baixar o e-book Como Aprender Lógica Proposicional, o Guia Definitivo. Esse e-book, pessoal, ele é totalmente gratuito, você só precisa clicar nesse link, aí você vai ser direcionado para uma página, lá você faz um cadastro bem rápido e fácil, e aí você vai receber esse e-book, pessoal, no seu e-mail, tá bem? Então é isso, muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui, nós nos vemos no próximo vídeo, fui!